Muito bem, vamos resolver o exercício 21, então, do capítulo 12, do volume 2 do Halliday. O sistema na figura 1238 está em equilíbrio. Um bloco de concreto com massa 225 kg está pendurado na extremidade de uma longarina homogênea com massa de 45 kg. Tendo os ângulos aí φ 30 graus e θ 45, vamos determinar a tração, primeiramente a tração do cabo e depois as demais forças que se pedem. Então vamos fazer aí uma figurinha auxiliar aqui do lado para a gente colocar o diagrama de forças, né? Eu tenho aqui o cabo, esse cabo onde tem a tração T, e a longarina eu vou colocar aqui um pouquinho menos inclinada com a vertical. Esta daqui é a nossa longarina. Veja só, eu tenho então quais forças que atuam na longarina? A força peso da longarina, que é o peso dela mesmo, né? Aqui é o peso do bloco que está sendo puxado para baixo, é o peso do bloco, porque este bloco aqui, ele é atraído pela gravidade para baixo, então com a mesma força ele puxa a longarina para baixo também, que eu vou chamar isso então de peso do bloco. Bom, aqui eu tenho a tração T, que está atuando na longarina também. Se nós fizermos um sistema de coordenadas aqui, nós vamos ver que na direção X eu tenho uma tração Tx e na direção Y eu tenho uma outra tração Ty. De modo que neste ponto que eu estou destacando de preto aqui, nós temos a atuação de Ty, Tx e Pb. Vamos colocar aqui um pouco mais destacado o nosso Pb também. Bom, agora vamos então verificar o seguinte: se o sistema está em equilíbrio, o somatório dos torques é igual a zero. Posso colocar então aqui que o somatório dos torques é igual a zero. Tx é uma força que está tentando fazer uma rotação no sentido horário. E Ty com peso da barra e peso da longarina, porque aqui é o ponto de rotação, o eixo O, colocando aqui a base, né? Essa aqui é a nossa base. Essas outras três forças aqui estão tentando fazer um movimento de rotação no sentido horário. Ou seja, o torque da força Tx é igual ao torque dessas outras três forças aqui. Então, pode dizer que o torque da força Tx é igual ao torque da força Ty mais o torque da força Pb mais o torque da força PL. Desta maneira, eu posso dizer então que cada torque desse vai ser colocado como sendo a força vezes o seu braço de alavanca. Então, eu reforço aqui embaixo, coloco assim, a força Tx vezes o braço de alavanca X, que é dessa força, igual ao torque da força Ty, então é Ty vezes o seu braço de alavanca, que eu vou chamar de Py, mais o torque de Pb é o próprio Pb vezes o braço de alavanca B, mais o PL vezes o braço de alavanca L. Desta maneira, nós podemos continuar fazendo o seguinte: quem é Tx e Ty? Bom, aqui eu posso verificar que existem ângulos no problema. Aqui eu tenho um ângulo que é o φ e aqui eu tenho um outro ângulo que é o θ. Correto. Se eu prolongar aqui esta linha na horizontal aqui, bom, pelo menos eu estou tentando fazê-la na horizontal, né? Pelos eixos, pelas retas paralelas, ou seja, esta reta aqui e esta outra reta aqui embaixo, nós temos uma diagonal cortando ela. Ou seja, se esse ângulo de baixo é φ, este outro ângulo aqui também vai ser φ, correto? Porque é um par de ângulos alternos internos, né? Se este ângulo é o φ, nós podemos dizer o seguinte, que Tx está sendo para um triângulo retângulo imaginário aqui, um cateto adjacente ao ângulo φ. Então eu posso dizer que Tx é igual a tração vezes o cosseno de φ. E que Ty, por estar sendo um cateto, e se eu pegar Ty e colocar de cá formando um triângulo retângulo, eu acho que eu vou até colocar aqui para ficar até mais fácil de você visualizar. Eu tenho aqui Tx, aqui eu tenho Ty, olha só, Tx aqui, Ty de cá, e na diagonal
eu tenho a própria tração. Não vamos confundir agora. Aqui está a tração, T. Este ângulo aqui é o nosso φ. Esse TY eu posso colocá-lo aqui, fica sendo o cateto oposto do φ, e o TX é o cateto adjacente, por isso que eu estou falando de cosseno. E esse outro aqui é o TY, o cateto oposto, por isso que eu estou falando de seno. Então o TY é exatamente a tração vezes o seno de φ. Eu tenho isso aqui anotado, eu posso colocar aqui na minha equaçãozinha. Vamos lá. O TX é T cosseno de φ, T cosseno de φ, vezes o seu braço de alavanca. Mais o TY é T seno de φ, vezes o seu braço de alavanca. Mais PB, vezes o seu braço de alavanca, mais o PL, vezes o seu braço de alavanca. Bom, eu posso então agora trazer tudo que tem tração para um lado e evidenciar. Eu posso fazer isso. Vai ficar isolando aqui o T, vai ficar T vezes cosseno de φ vezes BX, cosseno de φ BX, menos seno de φ BY. Evidenciei o T, igual tudo que sobrou do outro lado, que é PB vezes o seu braço de alavanca, mais PL vezes o seu braço de alavanca. Bom, se eu evidenciar agora, se eu isolar o T, veja bem, se eu isolar o T, eu vou ter a seguinte expressão: PB vezes o seu braço de alavanca, mais PL vezes o seu braço de alavanca, dividido por cosseno de φ vezes BX, menos seno de φ vezes BY. Agora o que eu preciso é descobrir quem são esses braços de alavanca, não é isso? Para fazer isso, eu vou fazer uma figurinha aqui auxiliar, aqui do lado, ó. Eu tenho aqui a nossa longarina, correto? Essa longarina tem um comprimento que eu vou chamar de L, comprimento da longarina. E aqui eu tenho o nosso peso, o peso L. Se este aqui é o ponto de rotação, eixo O. Se este aqui é uma força que está atuando, qual é o seu braço de alavanca? Para isso a gente faz aqui a continuação da direção da força, e do ponto de rotação até esta linha imaginária que está na direção da força PL, eu traço uma outra linha que vai fazer 90 graus com esta linha imaginária. Então esta medida aqui é o braço de alavanca da força PL, ou seja, BL. O peso do bloco e a tração Y estão todos dois na vertical, tração Y aqui. Se eu traçar uma linha imaginária na vertical aqui, para me auxiliar, eu vou ver que desse ponto de rotação até esta linha imaginária aqui, eu tenho o braço de alavanca de O até esse outro ponto, que é o braço de alavanca da força PB e da força TY, não é isso? Eu vou fazer uma linha um pouco mais destacada aqui, só que eu vou puxar essa medida fazendo esta linha tracejada aqui para me auxiliar. Então, esta linha de vermelho aqui todinha é exatamente o braço de alavanca dessas duas forças, que eu vou chamar apenas de braço de alavanca B. Quem é braço de alavanca B? É o braço de alavanca da força PB e o braço de alavanca da força TY, correto? Então, aqui eu tenho que ângulo? Eu tenho um ângulo θ, é o meu ângulo θ. Então, eu poderia dizer o seguinte, que esta distância desse centro de massa até o O é a metade do comprimento da barra, ou seja, isso aqui é L sobre 2. E desse centro até a outra extremidade é L sobre 2, correto? O que eu poderia dizer também? Eu poderia dizer que esse B, se eu observar um triângulo retângulo completo aqui, que seria este triângulo retângulo aqui, ó, vamos fazê-lo auxiliar aqui. Nós precisaremos de bastante desenho. Isso aqui seria um B, isso aqui seria um L, isso aqui seria o nosso θ. Quem é o B? O B, então, vai ser exatamente B é igual a L vezes, como ele é o cateto adjacente de θ, vezes o cosseno de θ. Então, eu posso isolar o L,
O L é exatamente o B sobre cosseno de θ. Perfeito? Ou, agora eu posso calcular o nosso BL com base nessa mesma observação. Vou fazer um triângulo retângulo aqui agora, de verde, para você visualizar. Ó, esse triângulo retângulo aqui de verde na figura, vai dar para eu calcular esse BL. O BL, então, olha só, o BL vai ser esse L sobre 2 vezes o cosseno do próprio θ. Não é isso? Então, se o L é B sobre cosseno de θ, o BL, olha só quem é BL. BL é igual a B sobre cosseno de θ vezes 2 aqui embaixo, vezes cosseno de θ. Cosseno de θ corta com cosseno de θ, então o BL é igual ao B sobre 2. Correto? O BL, então, é o B sobre 2. Vamos agora substituir tudo isso que nós temos aqui na nossa expressão da tração. Tração é igual a peso de B vezes esse braço de alavanca B, eu chamei ele de B apenas, não é isso? Que é esse braço de alavanca do peso B e da tração Y. Então esse cara aqui é o próprio B. Então vamos colocar aqui B mais o PL vezes o braço de alavanca L. Quem é braço de alavanca L? É B sobre 2. Então vou colocar aqui B sobre 2. Tudo dividido por cosseno de φ vezes o BX menos seno de φ vezes o BY, que é o próprio B aqui, né? O braço de alavanca da tração Y. Então, aqui eu tenho cosseno de φ, seno de φ, os ângulos eu tenho, peso de B eu tenho, peso de L eu tenho B como uma incógnita que tem em 3 lugares diferentes. Esse BX aqui, posso colocá-lo em função de B, para que eu coloque somente B nessa expressão. E aí eu posso isolar esse B e cortar ele daí, não é isso? É o que nós vamos tentar fazer aqui agora. Veja só, se eu prolongar esta figura aqui, ó, olha só, aqui eu quero que você entenda muito bem. Aqui é o nosso próprio BX, não é isso? É o braço de alavanca da força TX. Se eu voltar aqui na figura, você vai ver melhor. Olha que o TX está aqui, olha ele aqui, correto? Se eu prolongar a direção desta força ao longo desse espaço aqui e traçar uma linha que vai até o encontro dela, até o ponto, originando no ponto de rotação até um local sobre esta linha imaginária que faça 90 graus, eu tenho o braço de alavanca desta força. Então o braço de alavanca desta força é toda essa medida aqui que eu estou fazendo com destaque. É o braço de alavanca de quem? Da tração X, eu chamei de BX. Se eu olhar aqui o BX do lado, tanto faz aqui como de cá, é a mesma reta, não é isso? Então se eu olhar aqui, eu vou perceber o seguinte, que se o θ, olha só, o θ não vale 45 graus, vamos olhar aqui para você ver. O θ vale 45 graus. Se o θ é 45 graus, eu posso olhar aqui também, quer ver? Veja só, 45 graus, aqui também é 45 graus, é o próprio θ. Se aqui é 90 graus, e aqui é θ, e aqui é 90 graus, e aqui é θ, o que que eu tenho aqui desse lado de cá e desse outro lado de cá? 45 graus aqui, com mais alguma coisa de cá para formar 90 graus nesse canto, eu tenho o próprio 45 graus, e aqui eu tenho outro 45 graus. Aí fica fácil para eu visualizar uma maneira de calcular o peso, o braço de alavanca X, o BX. Como que seria isso? Vamos lá. Eu vou fazer aqui de azul, está um pouco bagunçado, mas espero que você esteja acompanhando. Olhando para esse triângulo retângulo aqui, o nosso BX, vamos apagar isso daqui. O nosso BX vai ser igual, se eu olhar ele com esse lado de cá, ó, ele vai ser o nosso L vezes o cosseno de θ. L vezes cosseno de θ. L vezes cosseno de θ é quem? Olha de cá. L vezes cosseno de θ é o B. Então o BX é igual ao próprio B. Se o BX é igual ao próprio B, eu posso tirar esse BX daqui e colocar B. Não é isso? Aí fica mais fácil.
Vamos lá, então, vamos fazer dessa forma. T é igual a peso B vezes o braço de alavanca mais PL vezes esse braço de alavanca sobre 2, dividido por cosseno de φ vezes B, menos seno de φ vezes B. Agora ficou mais fácil. Vou pegar essa tração aqui. Tração é igual. Eu vou evidenciar o B para ficar mais fácil para nós. Vai ficar peso de B mais peso de L sobre 2, dividido por cosseno de B, na verdade, vamos evidenciar embaixo também, cosseno de φ menos seno de φ. Esses B's aqui eu posso cancelar, vai ficar assim, tração é igual a peso de B mais PL sobre 2, dividido por cosseno de φ menos seno de φ. Agora eu posso colocar valores. A tração vai ser igual. Os pesos eu tenho lá em cima, no enunciado, eu tenho a massa. Veja só. A massa do bloco é 225 quilos. Então, se a massa dele é 225 quilos, quanto que vai ser o peso do bloco? É esse número vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, que vai dar 2.205 newtons. E a massa da longarina é exatamente 45 quilogramas, multiplicando por 9,8 vai dar o seu peso. Então o peso da longarina é 45 vezes 9,8, que dá 441 newtons. 2.205 é o PB e 441 newtons é o peso da longarina. Voltando lá, para ser um pouco mais rápido, né? Vamos fazer o seguinte: peso do bloco então é 2.250. 2.205 mais 441 dividido por 2 vai dar 220,5 sobre cosseno de φ. O φ é 30 graus. O cosseno de φ, eu vou colocar cosseno de φ menos seno de φ na calculadora aqui. Eu vou subtrair da 0,366. 0,366. Então, fazendo as contas aqui, eu vou obter o seguinte valor: 6,63 vezes 10 a 3 newtons. Ou eu posso colocar 10 a terceiro como quilo, né? Tração igual a 6,63 kN. Ok? Então, esta aqui é a tração naquele cabo. Agora, se nós voltarmos na origem do problema, nós vamos perceber que, quero deixar bem claro para você que é o seguinte: aqui neste ponto de rotação, nós temos algumas forças atuando aqui. Veja que a nossa barra, essa longarina aqui, está recebendo a ação de forças que se equilibram a ponto de não aparecer nenhum tipo de movimento, nem o de rotação, porque a condição de equilíbrio de rotação é o somatório dos torques aqui dá nulo. Agora, a condição de equilíbrio de translação é que o somatório, vou anotar de cá, das forças seja também nulo, tanto em x quanto em y. Nas direções x e y, o somatório das forças em x tem que dar 0, e o somatório das forças em y também tem que dar 0. Mas quais forças que estão atuando visíveis aqui? Esta tração, que está aqui, o peso B, o peso da longarina, PL. Desta tração nós temos TX e TY. Então, eu poderia dizer o seguinte, que TX está para a esquerda, TY e PB e PL estão para baixo. Se eu olhar na vertical, eu tenho três forças, PB, TY e PL. Tem que ter uma força contrapondo aqui na vertical, porque senão ela desceria. Se eu olhar na horizontal, tem uma única força, que é TY, está apontado para a esquerda. Então tem que ter uma força para cá, para contrapor com o TX. Estas duas forças aqui são as forças de contato que surgem aqui na dobradiça. Eu vou chamar essa aqui de força Y e essa aqui de força X. Elas têm que existir, porque senão dá um desequilíbrio com essas outras forças e haveria aí um movimento de translação.
Então, quem é Fy? Fy é uma força que surge aqui do contato na dobradiça, bem como Fx. Se eu voltar lá embaixo, onde está mais limpo, eu posso fazer um desenho aqui, fica mais fácil de você entender, talvez, espero eu. Eu tenho aqui a barra, a longarina. Então, eu tenho aqui uma força para cá, eu tenho aqui duas forças para baixo, eu tenho outra força aqui para baixo, e aqui nesse ponto eu tenho uma força para cima e outra para a direita. Observe que estas duas forças na horizontal, tanto esta quanto esta, estão se opondo e elas têm que ser iguais. Esta aqui é o Tx e esta aqui é a força X. Agora essas outras forças na vertical, tanto esta quanto esta outra daqui, que é Pb e Ty e Pl, se opõem contra esta força de cá, que é Fy. Então eu poderia dizer o seguinte, que aqui Pb, Ty, Pl e Fy estão se contrapondo, né? Então de vermelho eu posso escrever o seguinte, que Fx tem que ser igual a Tx para que elas se anulem, não tenha movimento nem para a direita nem para a esquerda. E eu poderia dizer também que o Fy é igual a essas outras três somadas, ou seja, Pb mais Ty mais Pl. Isso aqui é a condição de que o somatório das forças tem que dar nulo, correto? Como que eu posso fazer aqui agora então? Eu posso continuar essa continha de vermelho para achar Fx. Na verdade, ele está pedindo Fx primeiro, na letra B, né? E na letra C pede o Fy. Então, Fx é igual a Tx. Quem é Tx? Tx é T cosseno de φ. T cosseno de φ. Então, Fx é igual. O T vale 6,63 vezes 10 a terceira. E o cosseno de φ é cosseno de 30, né? 30 graus. Então, Fx vai ser igual, fazendo esta conta, eu vou ter, então, 5,74 vezes 10 a terceira newtons. Ou, se preferirem, 5,74 kilonewtons. Agora, de azul, eu vou calcular a letra B. Fy, portanto, é o Pb. O Pb é exatamente 2.205. Mais o Ty é T vezes seno de φ, ou seno de 30 graus. Mais o Pl é 441 newtons. Agora eu vou continuar o seguinte. 2.205 mais T, que é 6,63 vezes 10 a terceira, vezes seno de 30, que é meio, mais 441. Fazendo esta conta aqui, eu vou obter o seguinte resultado. 5,96 vezes 10 elevado à terceira newton. Ou, se preferirem também, 5,96 kN. Fica aqui então a resolução do problema número 21.